Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos alguns exercícios do caderno de atividades. Peço que vocês abram o caderno de atividades na página 8 e acompanhem a explicação. Exercício número 3 diz assim: observe os biomas apresentados nas fotos abaixo e, na sequência, faça as atividades solicitadas. Então, na página 8 foram dados algumas imagens e as orientações estão presentes na página 9. Então, eu vou primeiro vir aqui na página 9 para explicar para vocês. Então, nós vamos inicialmente, em cada imagem, identificar qual desses biomas ela está retratando. Então, nós vamos escrever nas linhas abaixo, se elas representam um deserto subtropical, ou a taiga, ou a savana, ou a floresta pluvial temperada, ou a tundra, ou o campo, ou uma floresta sazonal temperada, ou uma floresta pluvial tropical. Depois de indicar o tipo de bioma, nós vamos colocar a numeração de acordo com essas características. Então, na letra B diz assim: relacione os números que indicam as características descritas abaixo aos seus devidos biomas mundiais representados em cada uma das imagens. Cada bioma contém pelo menos 3 características. Então, existem biomas que vão ter mais do que 3. Então, nós vamos colocar o número 1 para caso aquele bioma seja com chuvas muito frequentes o ano todo. Número 2, para o caso do bioma ter temperaturas altas o ano todo. Número 3, invernos rigorosos com ou sem neve. Número 4, chuvas raras. Número 5, vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. Número 6, florestas de sequoias. Número 7, árvores com folhas largas. Número 8, árvores com folhas que mudam de cor e caem no outono, adaptadas à variação de temperatura. Número 9, vegetação e animais adaptados à escassez de água, ou seja, falta de água. Número 10, mamíferos adaptados ao frio, aqueles que apresentam bastante pelo, uma camada de gordura no corpo. Número 11, grandes animais herbívoros e carnívoros. Número 12, floresta de coníferas. Número 13, 2 estações bem definidas, seca e chuvosa. Número 14, fauna rica no verão e no inverno os animais hibernam ou migram, que é o caso dos ursos, que no período do inverno fazem a hibernação para suportar até as altas temperaturas. Então, nesse período, durante a hibernação, o metabolismo deles diminui, então eles conseguem dormir por um tempo prolongado sem necessitar comer nem nada. Número 15, temperaturas amenas, ou seja, nem alta nem baixa o ano todo. 16, herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos, certo? Então, primeiro nós vamos colocar o nome do bioma e depois nós vamos numerar de acordo com essas características. Então, retornando aqui para a página 84, na primeira imagem, notem que nós temos aqui no Atacama, o Atacama no Chile, é onde estão um dos principais desertos que existem, Então, essa primeira imagem mostra um deserto subtropical. Então, vamos relembrar um pouco das características do deserto. Então, tem temperaturas altas durante o dia e muito baixas durante a noite. Durante o dia pode chegar até 50 graus Celsius, durante a noite chega próximo dos 0 graus. Chuvas raras, fauna e flora adaptadas à seca, com animais de hábitos noturnos e várias espécies de cactos, que são espécies adaptadas à seca, à falta de água. Os principais desertos são os desertos do Saara, na África, do Atacama, no Chile, e o grande deserto australiano. Então, aqui na imagem 1, nós vamos colocar deserto subtropical. E de acordo com a numeração da letra B, então eu quero que vocês acompanhem para eu não precisar ficar retornando a página 9. Mas na página 9 nós vamos colocar. Então, aqui notem que eu coloquei o número 2, o 4 e o 9. No 2, diz lá que as temperaturas são altas o ano todo,
Correto, né? No deserto as temperaturas são muito altas durante o dia. Número 4, chuvas raras. E número 9, vegetação e animais adaptados à escassez de água, ou seja, a falta de água. Na imagem ao lado, nós temos aqui uma imagem de uma floresta, né? Essa floresta está localizada na Costa Rica. A floresta que está localizada na Costa Rica está próximo da linha do Equador e notem pela vegetação, né, com uma vegetação com árvores de grande porte, folhas largas, é uma característica da floresta pluvial. Existe a floresta pluvial tropical, a floresta pluvial temperada e a floresta sazonal temperada. Nesse caso, olhando aqui a vegetação, nós podemos observar que é a floresta pluvial tropical. Por quê? Quais são as características dessa floresta? Então, apresentam muitas chuvas, o clima é quente e úmido, né? Lembrem da floresta amazônica. A floresta amazônica também é uma floresta pluvial tropical. Árvores altas com folhas grandes, como também diferentes níveis de cobertura, né? Então, árvores de pequeno porte, médio porte e grande porte. Com luminosidade baixa devido às árvores de grande porte, né? Lembrem que o solo tem muitas folhas em decomposição, folhas e animais em decomposição, então nós dizemos que embora seja uma floresta com uma grande vegetação, o solo é pobre em nutrientes, porque como essa decomposição ocorre de maneira muito rápida, o solo não consegue absorver esses nutrientes, tá? Então eu coloquei aqui os números 1, que indica chuvas muito frequentes o ano todo, então o próprio nome já diz pluvial, quer dizer com muita chuva. Número 2, temperaturas altas o ano todo, então é uma característica da floresta pluvial, é o clima quente e úmido. O próximo número que eu coloquei ali, o número 7, árvores com folhas largas. E o número 16, herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos. Na próxima imagem, nós temos aqui o Serengeti na Tanzânia. Essa imagem aqui é muito comum na África, né, que é num tipo de bioma que nós chamamos de savana. Então, aqui vocês vão colocar savana, daí as características da savana, né? Então, temperaturas altas o ano todo, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Vegetação adaptada à seca, então nós podemos observar vegetação com muitos espinhos, raízes profundas que vão fazer essa sucção da água e ramificadas. Fauna constituída por elefantes, zebras, tamanduás, leões, girafas, né? Típicos da África, tá? Nós temos esse mesmo tipo de bioma no nosso cerrado brasileiro. Claro que não com todos os animais, né? Ou seja, toda a fauna que nós encontramos na África. Porém, várias características de clima, né? De solo, muito parecidos, tá? Então eu coloquei aqui a numeração 2, que indica temperaturas altas o ano todo. Número 5, que indica lá a vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. Então nós podemos observar aqui, né, as gramíneas e alguns arbustos isolados, não é uma vegetação densa. Próximo número 11, grandes animais herbívoros e carnívoros, que é o caso da girafa, do elefante, do leão, do hipopótamo, né? Daí, número 13, 2 estações, do rinoceronte, né? Que é um animal típico desse bioma. Número 13, que indica 2 estações bem definidas, a seca e a chuvosa. Então, nesse bioma nós encontramos 2 estações bem definidas. E o número 16, herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos. Próximo aqui, nós podemos observar pela vegetação, que é uma vegetação que muda de cor. Então, nós temos aqui coloração amarela, vermelha. Então, essa vegetação é típica da floresta sazonal temperada. Então, quais são as características da floresta sazonal?
Verão com dias longos, quentes e úmidos. Inverno com neve e dias curtos. Há arbustos, musgos, árvores cujas folhas mudam de cor e caem no outono. A fauna é muito rica, principalmente por aves, esquilos, raposas e insetos. No inverno, muitas espécies hibernam e migram, tá? Então aqui eu coloquei os números 3, que indica lá invernos rigorosos com ou sem neve. O número 8, árvores com folhas que mudam de cor e caem no outono, adaptadas à variação de temperatura. Número 10, mamíferos adaptados ao frio, que fazem aquela migração ou hibernação. E o número 14, que também está falando sobre isso, ó, fauna rica no verão e no inverno animais que hibernam ou migram, tá? Então podem colocar lá. Na próxima imagem, nós temos aqui também uma floresta. Essas florestas de grande porte, nós podemos dizer que são florestas pluviais. Uma característica aqui está dizendo que é na Califórnia, Estados Unidos. Na Califórnia, a floresta que nós podemos encontrar lá é a floresta pluvial temperada. Quais que são as características dessa floresta? Clima chuvoso com temperaturas amenas, ou seja, nem altas nem baixas o ano todo. Árvores perenes muito altas, então árvores que vão derrubar suas folhas, né? Como é o caso da sequoia, que é uma árvore alta e considerada perene. Fauna constituída em sua maioria por insetos, aves, anfíbios, cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores, tá? Essa floresta é típica do noroeste da América do Norte e no sudoeste da Austrália. Então eu coloquei aqui os números 1, 6 e 15. O número 1, chuvas muito frequentes, por isso que é chamada de pluvial, frequentes o ano todo. O número 6, que indica floresta de sequoias. E o número 15, temperaturas amenas o ano todo. Ao lado nós temos aqui uma imagem do Ártico, na Rússia, que foi tirada durante o verão. Aqui eu tenho o bioma tundra. Quais que são as características da tundra? Clima polar, com solo congelado quase o ano todo. Aqui mostra uma imagem no verão, mas nós podemos ver aqui ainda, né, alguma formação de neve. Há pequenos arbustos, musgos, líquens, fauna constituída principalmente por mamíferos adaptados ao frio, como as renas, os bois almiscarados, e ficam próximos ao polo ártico, tá? Então aqui nós temos a tundra. Eu coloquei como numeração o 3, que indica invernos rigorosos, com ou sem neve. Número 5, vegetação com gramíneas e grupos isolados de arbustos e árvores. Número 10, que nós temos aqui mamíferos adaptados ao frio. E número 14, fauna rica no verão e no inverno os animais hibernam ou migram. As duas últimas imagens, aqui na penúltima, né, nós temos a Mongólia. Dá para observar pela vegetação que eu tenho aqui um tipo de bioma que nós chamamos de campo ou bosque. Então, vocês podem colocar aqui, né, na página 9, fala de campo. Então, o bioma campo. Quais são as características desse bioma? Então, apresenta temperaturas baixas no inverno, como é o caso do Rio Grande do Sul, que nós chamamos de pampas, né, que também é uma região de campo aberto, com baixas temperaturas no inverno e altas no verão, vegetação com gramíneas e arbustos e fauna constituída por bisões, roedores, raposas, lobos, insetos, que nós temos esse tipo de bioma, também pode ser chamado de pradaria, de pampa, como é o caso do Rio Grande do Sul, e de estepes, tá? Então aqui eu coloquei campo e aqui eu coloquei algumas numerações referentes ao campo. Então o 3, invernos rigorosos. Número 5, vegetação com gramíneas e arbustos isolados, isolados de arbustos e árvores. Então nós conseguimos ver aqui, né, alguns arbustos, mas a grande vegetação é formada por gramíneas.
Número 11, grandes animais herbívoros e carnívoros. E número 16, herbívoros e carnívoros nativos e muitos insetos. E por último, aqui no último bioma, é a taiga. Então aqui é uma imagem da Sibéria, na Rússia. Essa imagem foi tirada no verão. Quais são as características da taiga? Então, clima frio, verões curtos, invernos longos, com muita neve, solo pobre em nutrientes, folhas com pinheiros, conhecidos como florestas de coníferas, né? Então, a flora é conhecida, a flora presente nessa região também é conhecida como floresta de coníferas, que nós encontramos inúmeros pinheiros. Fauna constituída por mamíferos adaptados ao frio, como lobos, ursos, tigres, esquilos, coelhos. Essas florestas são típicas do Alasca, Canadá, Europa e Ásia. Quais são as características que nós podemos citar aqui? Eu coloquei o número 3, 10 e 12. O 3, invernos rigorosos. Número 10, mamíferos adaptados ao frio. E número 12, floresta de coníferas. Lembre que a taiga é conhecida como floresta de coníferas, certo? Agora que nós já fizemos uma pequena revisão de cada um dos biomas mundiais, na página 85, no número 4, então a letra A e a letra B eram só orientações para nós preenchermos o número 3, né? E no número 4 foi dado aqui um mapa. Então diz assim, no mapa abaixo estão representados os biomas mundiais. Ao lado dele, escreva legendas com o nome de cada bioma de acordo com a cor que identifica no mapa. Então aqui foram dadas as cores e ao ladinho nós vamos criar uma legenda para esse mapa. Então aqui nós podemos observar a coloração laranja, que aqui tem o Rio Grande do Sul, amarela, não a laranja. Aqui, ó, amarela no Rio Grande do Sul. Nós temos também aqui uma região amarela, aqui amarela, aqui amarela, que é a região de campo ou bosques, tá? Vamos começar de cima para baixo, né, para seguirmos uma sequência. Então, o primeiro aqui, o verde claro, está simbolizando a floresta pluvial tropical. Então lembre que aqui próximo da linha do Equador, né, nós temos a floresta pluvial tropical, que é aqui, ó, a floresta amazônica. Nós temos aqui no continente africano, né, aqui, ó, então todas essas partes verde claras próximos da linha do Equador apresentam floresta pluvial tropical. Daí, segundo aqui, que está simbolizado pela cor roxa, próximo aqui aos polos, né, ao polo norte, nós temos a tundra, que é inverno rigoroso, né, neve o ano todo. Abaixo da tundra, aqui nós temos outro tipo de bioma que também é frio, com períodos de neve, sem neve, mas com temperaturas baixas, que é a taiga. Então aqui verde escuro, taiga. O verde médio aqui, né, o verde bandeira, nós temos aqui, né, nessa região aqui e aqui um pedaço da Austrália. Então, esse tipo de floresta é a floresta sazonal temperada, que é aquela floresta que as árvores mudam de cor, derrubam as folhas, tá? O amarelo nós já falamos, que é o campo ou o bosque, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é conhecido como pampa. Daí, o continente africano, aqui nós temos ainda no Cerrado brasileiro, né, o bioma que é mais conhecido na África, que é o bioma savana. No Brasil, esse bioma é chamado de Cerrado. Daí, por último, nós temos aqui, né, com a cor marrom, os desertos. Então aqui nós temos o deserto do Saara, e lembrem dos outros desertos, o deserto que é encontrado no Chile, que é do Atacama, e nós temos o deserto australiano, que também é bem conhecido. Exercício 5. Além dos continentes, a superfície terrestre apresenta grande área coberta por água, onde estão localizados os ecossistemas aquáticos. Sobre esses ecossistemas, faça o que se pede a seguir. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores
sobre os ecossistemas, os biomas continentais, né, que estão sobre o território, sobre os continentes, e nós vimos também alguns ecossistemas aquáticos, tanto de água doce, que são chamados de dulcícolas, e de água salgada, que são os marinhos, né? Quais são os tipos de ecossistemas aquáticos que nós podemos citar? Os rios, os córregos, os recifes, as zonas bênticas, as zonas pelágicas, os estuários, as zonas entre marés, os manguezais, são exemplos de ecossistemas aquáticos. Na letra A diz assim: identifique alguns dos fatores abióticos. Lembrem que o prefixo a quer dizer não, bióticos quer dizer que tem vida, não tem vida. Então eu quero saber quais fatores apresentam nesses ecossistemas que não têm vida e que interferem nesses ecossistemas. Então nós podemos citar a temperatura, é um dos fatores abióticos que interferem nos ecossistemas, a luminosidade, ou seja, quanto de luz consegue passar. Lembrem que existem florestas fechadas que a luminosidade é baixa, devido às árvores de grande porte. A salinidade, que é a quantidade de sal presente nesses ecossistemas, né, no caso dos aquáticos, difere inclusive os de água doce e os de água salgada de acordo com a salinidade. Os de água salgada apresentam grande salinidade, de água doce não, né? Os nutrientes que estão dissolvidos nesse solo fazem com que esses fatores abióticos diferenciem de um ecossistema para outro. Na próxima página, o exercício número 6, nós vamos completar aqui, fazer a relação. Então nós temos alguns ecossistemas aquáticos, né? E nós vamos relacionar a primeira com a segunda coluna. Então o que são zonas bênticas? Zonas bênticas são áreas de mar, né? Estão localizadas no fundo do mar. Tanto as zonas bênticas quanto as pelágicas são ecossistemas de água salgada. A diferença entre eles é que as bênticas estão localizadas no fundo do mar e as pelágicas são áreas de mar aberto, mas ambos ecossistemas de água salgada, tá? Os estuários também são conhecidos como berçários, né, onde várias espécies encontradas nos ecossistemas aquáticos vão para se reproduzir. Então, os estuários sofrem o impacto das marés entre rios e mares. Número 4, zona entre marés. Então, vocês vão completar aqui, a zona entre marés sofre o impacto direto da subida e da descida das marés, por isso que é conhecido entre marés. Ou seja, tem um impacto muito grande da alta da maré alta e da maré baixa. O próximo, os recifes de corais. Então, vocês vão colocar aqui, são ecossistemas de água salgada, com grande diversidade. Quem já assistiu o filme do Nemo consegue ver, né, naquele filme, identificar os recifes e várias espécies que vivem nesses recifes. Exercício 6, lagos e rios são ecossistemas de água doce. Então, aqui nós vamos colocar, são ecossistemas de água doce. No número 6, o Brasil tem 6 biomas continentais com uma das maiores biodiversidades de fauna e de flora do planeta. Observe as imagens a seguir e escreva os nomes dos biomas a que ele se refere. Então, na primeira imagem aqui, né, um ambiente seco, com pouca chuva, com espécies adaptadas a essa escassez de água, essa falta de água. Nós encontramos esse bioma lá no Nordeste, que nós chamamos de Caatinga, que é um tipo de bioma específico da região Nordeste do Brasil. Aqui ao lado nós temos uma imagem da floresta amazônica, que é também chamada de floresta pluvial tropical. Tá? Então vocês podem colocar floresta amazônica, que é o nome dado a esta floresta, né? Mas vocês podem colocar também aqui floresta pluvial tropical. Na terceira imagem, nós temos uma imagem do cerrado. Lembrem que o cerrado é um tipo de bioma que é também conhecido como savana. Então nós temos árvores formado mais por gramíneas e arbustos, árvores de pequeno porte. Essas vegetações, essas árvores são bem espaçadas, né?
É também muito quente, é muito seco, tá? Aqui a próxima imagem, uma imagem típica da região sul, encontrado lá no Rio Grande do Sul, que nós chamamos de campos, ou, né, no caso do Rio Grande do Sul, é conhecido muito como pampa. Mas notem que a vegetação é baixa, gramíneas, a maioria da vegetação é formada por gramíneas, árvores de pequeno porte, quando possuem, né, bem espaçadas, inverno rigoroso. Aqui, na próxima imagem, nós temos uma imagem típica lá do Mato Grosso, onde está o Pantanal, que é um tipo de bioma que é bem alagadiço, né? Então aqui tem imagens de vários jacarés e um ambiente alagadiço, que é típico do Pantanal. E aqui nós temos a Mata Atlântica. Lembre que a Mata Atlântica se estende desde o norte, desde o nordeste brasileiro até o sul, que é a vegetação costeira do Brasil, tá? Então, conhecido como Mata Atlântica. Na próxima página, nós temos aqui o exercício 7. A fauna e a flora dos biomas brasileiros são ricas e variadas. Escreva os nomes dos biomas brasileiros em que há maior incidência das espécies apresentadas nas fotos a seguir. Então, existem algumas dessas espécies, algumas delas que são encontradas em mais do que um tipo de bioma brasileiro. Mas nós vamos colocar onde que elas são mais encontradas, certo? O açaí é encontrado muito lá no norte do Brasil, na floresta amazônica. O ariticum é encontrado no Cerrado. O juazeiro é encontrado na Caatinga, que lembra que é o tipo de bioma pertencente lá ao Nordeste brasileiro. Uma parte do Nordeste tem esse tipo de bioma. O tamanduá-bandeira é encontrado no Cerrado brasileiro. A arara azul é encontrada em grande quantidade na Caatinga, embora nós encontramos outros biomas com arara também, mas em maior quantidade na Caatinga. O jacaré, como nós vimos no exercício anterior, é muito encontrado no Pantanal. O guaxaim é encontrado no Pampa, lá na região do Rio Grande do Sul. E o jacarandá, que é essa árvore aqui, que tem uma cor muito bonita, né, é encontrado na Mata Atlântica. Para finalizar, o número 8 diz assim: leia o trecho de um cordel e faça o que se pede. O divórcio no Brasil. As nossas grandes conquistas trazem marcas dos heróis. A forca de Tiradentes, nos 30 anos após, foi portal da liberdade, bandeira hoje para nós. A independência chegou no chão de Piratininga, pela bravura de um povo, ganhou vulto na restinga, foi plantada, foi sofrida, no chão seco da Caatinga. Grife no poema 2 biomas citados. Então nós temos aqui a restinga, que é um tipo de bioma aquático, e nós temos aqui a Caatinga, que é encontrado no Nordeste brasileiro. Então, vocês vão grifar esses 2 biomas. E na letra B, diz assim: escreva abaixo a principal diferença entre o bioma costeiro e o bioma continental. E dê mais 2 exemplos de biomas costeiros. Então, costeiro é encontrado na costa brasileira, ou seja, no litoral, né? Então, aqui vocês vão escrever nessas linhas qual que é a diferença entre esses 2 biomas. Então, o bioma continental está dentro do continente, como o próprio nome já diz, e os costeiros estão localizados na costa litorânea, próximos às praias, né, próximo ao litoral. Exemplos de biomas costeiros: nós temos os manguezais, as dunas, os costões rochosos, as baías, as praias. Que mais que nós podemos citar? As zonas bênticas, as zonas pelágicas, né? Mas aqui, como eles querem próximos ao litoral, não já as bênticas e pelágicas são no mar, né? Então nós podemos citar aqui os costões, as baías, as praias, os manguezais e as dunas, tá? Que são exemplos desses biomas. Então completem esses exercícios e me enviem para que eu possa avistar. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.